Você já ouviu falar em colapsabilidade controlada? Essa é uma tecnologia inovadora que está revolucionando o setor viário ao transformar postes e suportes de sinalização em verdadeiros aliados da segurança. Neste vídeo vamos explorar como essa inovação está sendo aplicada pela Renova Urb. Eu conversei com Fábio Cunha, diretor executivo da Renova Urb, e Raul Boff, diretor de inovação e tecnologia. Rádio Ônibus, direto de mais uma edição da Paving, aqui em São Paulo, oportunidade de conversar um pouco mais sobre, além de muita criatividade, eu penso, né? Sustentabilidade, que é algo do momento, muita gente tem falado, mas essas ações na prática são impressionantes a gente conhecer. A oportunidade de receber em nosso estúdio móvel o Fábio, o Raul, que eu conheci há pouco tempo também. Fábio, seja bem-vindo ao nosso estúdio, que bom que você está aqui. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Raul? Obrigado, Henrique, pelo convite. É sempre bom falar de inovação, tecnologia e sustentabilidade, que é o nosso negócio. E qual que é a importância da marca estar aqui nessa feira? A gente já participa da feira já há bastante tempo e essa edição especialmente a gente veio mostrar a evolução do nosso trabalho e trazer uma novidade, que é a parte de mobiliário urbano, né? A derivação dos postes que a gente fabrica em material reciclado para mobiliários urbanos, para o setor de urbanismo também. Então acho que a gente vem aqui fincar nossas estruturas, mostrar quanto de potencial o material reciclado tem para a utilização em uso urbano. Tudo começou com o desenvolvimento de postes, é isso? Urbanos? Começou com um desafio, né? O Fábio topou um desafio de produzir um material que na época era um material ecológico. É aproveitar aquilo que tinha de material reciclado de vias e rodovias e transformar esse material plástico, esse resíduo, num produto ecológico. É assim que começa a história do poste. Mas ao longo do tempo a gente começou a perceber que o comportamento desse poste, ele tinha algo diferente. E aí recebeu de novo o Fábio um desafio de estudar esse material e saber como é que ele podia se comportar em situações de sinistros, onde o veículo que batesse nesse poste, porque a gente teve um sinistro em uma das rodovias onde eu trabalhava, e ele se comportou de forma diferente. O veículo batia no poste, no suporte que estava lá, e não trazia vítimas. Isso chamou a atenção da concessionária na época para desenvolver. Devolveu para o Fábio, que era o desenvolvedor do produto, e ele começou a estudar isso e entendeu que o poste tinha uma finalidade também, que era colapsividade. Uma palavra difícil de entender, mas é aquilo que tem previsibilidade, aquilo que se rompe... Tá só mais pertinho do microfone. Que rompe de forma segura. E aí o Fábio pode contar um pouco mais como é que foi a trajetória disso, de estudos, né, Fábio? É isso, Fábio? É isso. A gente iniciou nosso trabalho comercial, o desenvolvimento começou em 2007, com o poste ecológico, por uma demanda aí, uma dificuldade que a gente tinha no Nordeste, quando meu pai era empreiteiro de sinalização, de conseguir esses postes de eucalipto, não eram aceitos, eram só os de madeira de lei. A madeira vinha daquele jeito que a gente sabe como funciona, né? Com aquele papel super bonitinho, mas na prática a gente ficava sempre com medo. E aí meu pai ficou com isso na cabeça e falou: preciso desenvolver algo diferente, preciso sair desse círculo vicioso de usar essa madeira. E aí ele começou a desenvolver o poste ecológico, né? Então foi uma ideia do seu pai, ele que despertou, precisava... O meu pai é o cara que está no ramo já há mais de 40 anos. Qual que é o nome do pai? Pedro Cunha. Saudações ao Pedro Cunha, parabéns. Ele é uma lenda do setor, né? E ele sempre foi ligado em inovação, então ele trouxe esse desafio. E a gente passou ali anos fazendo teste dentro de órgão público para receber o primeiro aval, né, do funcionamento desse produto, depois norma de ABNT e depois a primeira instalação no Grupo Eco. E foi uma grande quantidade por causa de um acidente com a neblina que teve no Planalto. Então foi de emergência, a gente tinha como atendemos, e aí começou a dar alguns acidentes e evasão. E quando alguém bate num poste, ele fica no poste, né? E dava evasão, o cara ia embora, não tinha registro do acidente. Isso chamou a atenção da gente e aí a gente passou a estudar o tema da colapsividade, da segurança passiva, né? A gente foi estudar esse tema
porque é um produto que ainda é novo para o mundo inteiro, mas os Estados Unidos, por exemplo, é um país que utiliza isso já há bastante tempo. O que acontece é que os produtos que tem por aí são muito caros, são muito complexos, difíceis de instalar, né, requer uma engenharia, uma habilidade muito grande. E com essa informação de que a gente já sabia que o produto ele era forte o suficiente para segurar a placa com as cargas de vento necessárias, mas a gente sabia que ele era um material plástico estruturado e que ele era mais maleável que um trilho de aço, né, que o pessoal usa para segurar a placa. Então, a gente já tinha uma consciência disso, mas quando veio essas imagens, a gente falou, pô, é esse caminho que a gente tem que seguir. Foi aí que eu resgatei o meu irmão, que é o engenheiro civil, que ele é um engenheiro, né, de mão cheia, que estava em outro ramo, estava trabalhando com marketing na época, e aí chamei ele de volta. Falei, cara, preciso de você, porque eu vou até um certo ponto, chega um certo ponto que eu não tenho essa bagagem de engenharia, né, não sou um engenheiro formado, então não tenho como seguir. Então foi ele, junto comigo, que a gente fez o desenvolvimento, as pré-testagens todas e o ajuste do blend, do plástico, da estrutura, para que a gente conseguisse depois de 7 anos... 7 anos, desenvolvimento. A certificação europeia. Legal. Nesse período a gente vendeu como poste ecológico, né? A gente tinha aí um pequeno nicho de mercado. Quer dizer, foi além, não é só um poste ecológico, é muito mais, né? Mas a gente vinha numa tendência do setor da parte de segurança, a mudança de conceito, né? Porque antigamente a gente andava com aquele carro duro, aquele carro pesado, tipo um Opala, um Monza, né? Que ele tinha que ser forte, durável, bater no muro e o muro cair, né? Hoje a gente tem um conceito já há bastante tempo, né? Mudou o conceito, os carros desmontam, né? Para quê? Para segurar o habitáculo, e as pessoas que estão lá dentro do veículo são os ativos importantes. O carro é descartável, você vai lá, recicla ele e faz um carro novo, né? Mas as pessoas, depois que elas não voltam, né? Pelo menos a gente não tem essa informação de que elas voltam no momento. Não, ninguém voltou para contar. Nem essa comprovação científica, né? Mas, então, o mobiliário urbano, a lateral de via, também passou a ter essa característica. Criou-se mais importância para os guarda-reios, para as defesas metálicas, para as barreiras de concreto, dentro de uma norma técnica chamada 15486. E dentro dessa norma técnica, ela trata o tal do obstáculo fixo, né? O obstáculo fixo é qualquer coisa que está na lateral da pista que tenha mais do que 10 centímetros de diâmetro e que seja um elemento natural. Por exemplo, uma árvore, uma pedra, né? Então, qualquer coisa que não for uma árvore ou uma pedra, ou qualquer objeto que tiver mais de 10 centímetros de diâmetro, ele precisa ser tratado. E o tratamento é remover. Tira. Ah, não dá porque esse material é importante aqui. Então realoca. Não, também não dá. Se não dá, o que você faz? Redesenha. Também não dá. Aí o que você faz? Você usa um suporte testado para segurança passiva, o poste colapsível. Para a gente ter uma ideia, se existe uma colisão com um veículo em velocidade dentro da velocidade da via, por exemplo, o que esse material vai proporcionar? Ele vai garantir que você não vai ter nenhum ferimento aos ocupantes do veículo. Essa é a tecnologia da passividade, do passivo, né? O nosso material, ele permite que o veículo passe por ele e não cause uma desaceleração no corpo. Porque o que mata, na verdade, as lesões que matam são as desacelerações, que vai conter o quê? Se você fizer uma desaceleração cerebral, você vai ter uma concussão cerebral, vai ter um TCE grave, vai ter um trauma cervical, vai ter um trauma de tórax, vai ter um trauma abdominal, e isso é o que mata na colisão, né? Não só apenas, a gente acha que para morrer só impacto. É só impacto. É a desaceleração dos órgãos e a energia cinética dispensada sobre o corpo é que vai matar. O nosso produto, ele garante que essa energia cinética não vai voltar pro usuário do veículo, ele vai passar. Isso é a segurança passiva. E tem muita gente que fala, então não precisa mais de defensa. Não, nós não estamos dizendo isso. A defensa é um equipamento necessário quando tem um talude crítico, mas não para colocar, para proteger uma simples placa de trânsito, né? Esse é o grande objetivo do nosso material hoje. E nós garantimos isso através de certificações, né? Tem muita gente no mercado que acha que é simplesmente construir alguma coisa que caia, tá valendo. Não, isso não foi testado, não tem
comprovação científica. Nós não, nós investimos hoje, nós temos a empresa que mais testou esse produto no mundo, não no Brasil, no mundo. Nosso poste hoje já passou por 14 certificações diferentes de testes. Ou seja, é um investimento muito alto para cuidar de quem? Das pessoas. Que é isso que vai... Eu estava falando contigo ontem, Henrique, né? Nosso material, o material mais rico, mais nobre nosso hoje, as pessoas chamam de lixo. A gente chama aquilo de matéria-prima, né? Desse material, nós transformamos num produto chamado de um poste para segurar uma placa. Você acabou não trazendo aqui, mas você estava mostrando um pote lá que tem vários... Naquele potinho lá tem 150 tipos de plásticos. Tipos de plásticos. Tá? Daí é que nasce. Daí é que nasce. Desse blend que o Fábio colocou, é que nasce o produto, o EcoPost. A marca mais conhecida no mercado não é a Renova, é o produto, é o EcoPost. O poste que salva. Tecnologias que salvam vida é nosso lema, né, dentro da Renova Urb, é tecnologias que salvam vida. Mas o nosso poste é um poste testado, certificado, dentro de normas nacionais, na 15486, e dentro de normas internacionais. Nosso produto é um produto de CE, dentro de uma norma chamada 12767. Esse é o nosso diferencial. A gente tem um problema como empresa, porque o nosso material é muito durável, previsibilidade de uso de no mínimo 20 anos. Mas a gente está aqui, já tem... 20 anos, aguentando sol, chuva, qualquer tipo de... A gente tem material lá da Imigrantes que está desde 2011, já trocou placa e o poste está lá ainda. Mas uma hora alguém vai bater, uma hora ele vai ser removido dali e a gente precisa dar uso para isso também. Então a história do mobiliário vem muito em encontro disso, da gente ter uma linha para oferecer para as cidades, para os nossos parceiros e também reaproveitar aquele poste que de repente o cara vai comprar, ele tem lá a rodovia dele, ele vai pegar, cortar as peças, pegar as conexões e pum, ele tem lá um abrigo de ônibus. Onde a marca quer chegar? Boa pergunta, boa pergunta. A gente quer ser o mais sustentável possível, né? A gente está em busca de certificação, né? Essa é a nossa busca incessante. Primeiro foi a certificação europeia, ela foi atingida, hoje ela está na excelência com mais de 15 testes. A gente tem a selo verde ABNT, a gente tem a pegada de carbono pelo Bureau Veritas, a gente já tem mapeado toda a nossa emissão de carbono da empresa e em fase final da certificação, não é certificação, mas a adequação ESG, aos princípios ESG. Então, acho que o nosso grande desafio é levar a EcoPost, Politec, SafePost para o mundo inteiro. A gente está conseguindo fazer isso. E eu queria só, antes da gente finalizar, eu queria te presentear aqui, a gente está muito feliz hoje. Que hoje saiu um projeto nosso em parceria com o Instituto Zero Morte, do Paulo Pegas, nosso grande amigo, que a gente tem muito orgulho em participar. É uma revistinha falando sobre mobilidade e segurança do trânsito para cadeirantes. Tem tudo a ver com a gente também. Isso, e está dentro da nossa agenda ESG, né, com o apoio cultural da EcoPost. A gente vai te presentear aqui. Em breve, se Deus quiser e deixar, a gente vai estar em todas as escolas aí do estado. Presenteando as crianças e ensinando um pouquinho de segurança viária. Você está na Rádio Ônibus. 10 anos de estrada.